Olá, amigos do RDTV, estamos de volta aqui com mais entrevistas importantes. Santo André em pauta nesta edição. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Santo André, Carlos Grana, que é neste momento pré-candidato à reeleição. Já foi homologado em convenção, agora com o processo burocrático para registro da candidatura, e a campanha efetivamente a partir do dia 16 deste mês de agosto. Ele vem aqui para falar um pouco do trabalho realizado neste mandato e, evidentemente, vai falar também sobre o processo eleitoral. Prefeito, muito bom recebê-lo, muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui, Anderson, a família da RDTV, um grande abraço ao Ayrton e toda a sua equipe. Muito obrigado pela gentileza, e a gente começa falando de governo, efetivamente. Já vamos tratar de política e de eleições. Estamos finalizando aí esse primeiro mandato com a expectativa que o senhor tinha lá em 2012. Conseguiu realizar mais do que imaginava? As dificuldades foram aquelas que o senhor imaginava inicialmente, ou depois que senta na cadeira a coisa é diferente, prefeito? Não é diferente, mas a situação da prefeitura estava mais grave do ponto de vista de endividamento do que a gente, inclusive, imaginava. Santo André paga, desde que eu assumi, de janeiro de 2013 até agora, e será inclusive até dezembro, 6 milhões de reais em dívidas de precatórios, dívidas judiciais, que são de gestões passadas. Eu não fiz nenhum centavo dessa dívida. E claro que isso perde um pouco da capacidade, né, de investimento, a capacidade de poder responder de forma mais permanente a alguns desafios. De qualquer forma, a minha expectativa do que eu apresentei para a população em 2012, nosso plano de governo, nosso programa de governo, é que eu atinja aí 85% do que nós nos comprometemos a realizar na cidade. Isso significa um balanço nas circunstâncias que nós temos, principalmente a partir de 2015, onde se acentua aí a queda de receita. Eu acho que é um balanço bom e é um balanço que, inclusive, me motiva a, inclusive, ser novamente candidato a prefeito para dar continuidade a esse projeto que nós reiniciamos na cidade. A garantia que aqueles projetos que estão em andamento não sejam interrompidos. Exatamente. A crise econômica atingiu os municípios brasileiros, Santo André, sem dúvida, o senhor tem dito isso. E internamente, na gestão, que medidas o senhor teve que tomar para tentar enxugar os gastos e para poder tocar a prefeitura com os serviços básicos e importantes que a população espera? Bom, o segredo é a gente fazer mais com menos. Não perder a capacidade da prefeitura na sua manutenção, nas suas novas intervenções, mas principalmente dar o exemplo. Agora mesmo a Câmara Municipal estava discutindo, na sessão da última quinta-feira, história de aumento de salários. O nosso salário do prefeito, da vice-prefeita, dos nossos secretários, todos os cargos comissionados, né, que não são de carreira, porque os de carreira a gente garantiu todos os anos o reajuste, pelo menos, no mínimo, receberam a inflação do período, que era um compromisso que eu tinha no nosso programa de governo, mas o nosso salário ficou congelado e continua congelado. Então, dessa forma, nós proporcionamos, inclusive, uma economia aos cofres públicos, que não é gigantesco, mas ele é significativo, porque nós estamos dando exemplo. E a melhoria da eficiência, né? Evitar o exagero em horas extras, né? Fazer com que os contratos fossem reavaliados, adequados. Então, uma série de medidas importantes de austeridade, para que a gente pudesse, inclusive, chegar a não prejudicar ou comprometer o nosso plano de governo, principalmente no que se refere aos novos investimentos, que basicamente passou grande parte deles na mobilidade urbana, na saúde, na educação, na segurança pública, na inclusão social, que não poderiam ser interrompidos. Portanto, a gente, por um lado, conseguiu conter o aumento dos gastos, aqueles que são de natureza impossível de serem contidos, não foram, como o próprio reajuste dos funcionários. Sim. Como é que a gente não vai garantir, pelo menos, a inflação dos funcionários? E tem um impacto importante no orçamento. É muito grande. Nós temos mais de 10 mil funcionários de carreira diretos. Nós temos aí 4.500 aposentados, ou seja,
Que recebem também o repasse através do Instituto, a Prefeitura que cobre exatamente essa diferença. Sim. Então, portanto, nas circunstâncias de que eu ouço de prefeituras no Brasil afora, mesmo aqui na região, né, algumas interrompendo, inclusive, serviços, né, fechando alguns departamentos, a gente conseguiu manter a máquina funcionando, o serviço funcionando, dentro, evidentemente, das condições que nós tivemos nesses 3 anos e meio. Bem, e falando ainda de gestão, inevitável a conexão permanente aqui com o processo eleitoral. Seus adversários têm dito que, se eleitos, se conseguirem ocupar a cadeira de prefeito a partir do ano que vem, farão uma gestão mais eficiente, cortarão gastos, cortarão comissionados, identificam a prefeitura como uma prefeitura inchada, cheia de funcionários e que poderia ser melhor gerida. Como é que o senhor responde a isso, prefeito? Não, eu acho que, à medida que o calor da disputa eleitoral avança, é claro, os candidatos vão querer ocupar os seus espaços. Nós somos em 7 pré-candidatos, né? Isso. Então, eu estarei defendendo o que nós realizamos no governo. E aberto para também mudanças. Nós não podemos, que temos uma perspectiva de continuar governando a cidade, nós temos que aprimorar sempre. O que é preciso dizer é onde que eles vão cortar. Né? Onde é que eles vão cortar? Vão acabar com a Secretaria dos Direitos das Mulheres? Vão acabar com a Secretaria de Direitos Humanos? Eles vão cortar na onde? Então eles precisam dizer, porque eu particularmente vou defender que algumas secretarias que o custo é muito pequeno diante do conjunto, mas são estratégicas. A gente inovou em algumas áreas, principalmente nessa área dos direitos humanos e, sobretudo, nessa área das mulheres, que foi muito importante para a cidade, é uma inovação. Então, aqueles que dizem que vão enxugar, eles têm que dizer na onde, né? E qual o impacto real no conjunto das contas públicas que vai ter essa tal redução, aonde que eles vão tirar e o que vão tirar. Eu vou continuar sem muito alarde. Eu já diminuí alguns cargos, inclusive de secretários adjuntos. Então, eu mostrei na prática. Eu fundi novamente secretarias que estavam separadas, como Direitos Humanos e do Trabalho. Algumas alterações, é claro que nós vamos, num segundo governo, deixar a máquina mais azeitada ainda. Isso é um processo, não é uma mágica do dia para a noite, que você acorda e diz, olha, amanhã eu vou funcionar desse jeito. Até porque a imensa maioria dos funcionários, nós estamos falando de diretos e indiretos, eu creio que chega a algo próximo de 15 mil, são funcionários de carreira. Entendeu? E esses funcionários não é assim, eu vou lá e vou demitir. Eles têm os seus direitos, têm a sua garantia de emprego, né? Foram concursados. Eu, inclusive, substituí muitos funcionários que na gestão passada eram temporários, eram funcionários temporários, que eu abri concurso. Abri concurso para professores, para agentes de desenvolvimento infantil. Prestigiando, portanto, o cargo de carreira, porque era muito ruim, né? A criança que está na escola, no ensino fundamental, no infantil, a cada ano ele se distanciava do professor, porque o professor tinha um contrato por tempo determinado. Hoje não. Hoje ele acompanha e tem uma segurança de estar de forma permanente atendendo as nossas crianças. Então, eu fiz isso. Investi mais em funcionário de carreira. Comissionário, nós temos um pouco mais de 400. Para uma prefeitura que tem 15 mil, nós, inclusive, se ajustamos ao próprio termo de ajuste que foi suscitado pelo Ministério Público. Portanto, nós estamos de acordo. É o problema que nós estamos vivendo na Câmara Municipal. Então, nós fizemos, sim, tenho uma convicção e acho que é natural. Quem está na oposição, Leandro, pode prometer o céu, né? Quero ver depois se possa cumprir. A população de Santo André sabe como nós governamos. A população de Santo André sabe que os desafios que nos impuseram, nós superamos. Então, evidentemente, que eu vou defender o nosso mandato. E vai ter 6, com certeza, né, atirando contra o mandato. É da democracia, é da política, né? Então, nós vamos ao momento agora de prestar contas. Né? E alguns deles eu conheço, os adversários, ou prefiro chamar de concorrentes. Né? Alguns, inclusive, foram meus secretários, né? E que, inclusive, tiveram um bom desempenho. Né? Saíram do governo não por
por minha vontade, saíram porque tinham vontade de se candidatar a prefeito, né? Mas é natural. E a população conhece o meu antecessor, que também é candidato. Então, eu estou muito tranquilo em relação a defender o nosso governo, apontar o que nós fizemos de avanço, o que nós não fizemos e o porquê nós não fizemos, e a população vai ter o direito de julgar. Quem julga não somos nós, os políticos, é a população através do seu voto no dia 2 de outubro, que nós vamos verificar qual é a avaliação da maioria da população de Santo André. Ainda a gestão, o senhor falou agora de coisas que não foram feitas e tem que explicar por que não fez. O problema da falta d'água, eu gostaria de um esclarecimento sobre a estação de tratamento que estava prevista com recursos vindos do governo federal e a expectativa de, se não resolver, minimizar e muito o problema vivido hoje por muitas famílias em Santo André por conta da falta d'água e a dependência que Santo André tem da Sabesp. Explica pra gente em que pé está isso, é possível projetar que essa obra vai ser realizada ou já ficou esquecida, prefeito? Não, esquecida jamais, até porque ela é uma solução estruturante para o problema da falta d'água de Santo André. A Sabesp, que fornece 94% da água que é consumida pela cidade para o Semasa, e o Semasa faz toda a distribuição. Ela não aumentou ano a ano, inclusive reduziu nesse último ano a disponibilidade de água para a cidade de Santo André. O que ocorre é que a cidade aumentou a população. A cidade onde tinha uma casa, hoje você tem aqueles conjuntos de prédios, né, sem condomínio, né? São 8 famílias, né? Então você tinha lá um chuveiro, agora você tem 8 no mínimo, né? Você tinha lá uma lavadora de roupa, hoje tem 8. Então a cidade ampliou e não foi acompanhado da mesma forma a disponibilidade de água. Então a nova estação de tratamento Pedroso, né, ela vai ser uma realidade para a cidade, porque nós temos todas as condições. O que só falta é a disponibilidade do recurso. Projeto aprovado, licitação feita, localização determinada com a compra do clube de campo. Então, portanto, agora é uma questão de projetos que vários, em todas as áreas, pelo Brasil afora, não tiveram o mesmo ritmo. Vamos dar um exemplo? Olha o metrô. O metrô foi anunciado, foi licitado, disponibilizou recurso, não tem um tijolo sequer no metrô que vem lá de Tamanduateí, que vai ter 4 estações aqui em Santo André, a linha 18, depois a linha 18 do metrô, né, do monotrilho, alguns podem chamar. Então, por quê? Alguns projetos, nessa escassez de recursos, houve uma freada muito forte. E nós dependemos do que é um recurso que vem do FGTS, do Fundo de Garantia, que é dos trabalhadores. Então, eu tenho, independentemente qual o cenário que prevaleça na política nacional, é um projeto eficiente, é um projeto que vai ser colocado em pé, e eu tenho certeza, né? Não foi no ritmo que nós gostaríamos, mas vários outros projetos de vários outros municípios também não foram no mesmo ritmo. Que a gente tem que continuar lutando, conquistando. Por isso que eu quero um segundo mandato. Quero um segundo mandato para continuar esse projeto da nova estação de tratamento de água lá no Pedroso, né? Quero continuar um segundo mandato para continuar defendendo a Semasa, né? E não aceitar que a monopolize, como deseja a Sabesp, toda a distribuição de água aqui na nossa região metropolitana e todo o estado de São Paulo. Isso para o senhor não tem discussão? Não, eu vou continuar defendendo os interesses Semasa municipal. Municipal. O que nós podemos, evidentemente, é discutir uma participação da Sabesp no Semasa. Mas nos moldes, como ocorreu em Diadema, em São Bernardo... Não, ali entregou. Isso não. Diadema entregou. Simplesmente entregou, né? Entregou e a compensação foi aí alguns quilômetros de asfalto, né? Que asfalto também, a água é muito mais importante do ponto de vista estratégico do município do que simplesmente trocou por alguns quilômetros aí de asfalto. Então nós vamos continuar defendendo, temos aguardado com muita ansiedade o parecer que nós pedimos do CAD, né? Que é o órgão apropriado para ver se a Prefeitura de Santo André tem a razão ou a Sabesp tem a razão. E, ao mesmo tempo, continuar negociando. O valor da tarifa. O valor da tarifa. Metro cúbico. Para as pessoas. Porque nós produzimos, na estação de tratamento de água nossa, do Guarará, que tem
mais de 50 anos, né? A gente consegue produzir uma água por um valor bem inferior ao que a Sabesp quer nos cobrar. Inclusive, a gente faz questão de, na próprio demonstrativo, né, destacar quanto que se paga para a Sabesp pela água que foi consumida por cada um dos consumidores. É o valor do atacado, né? Exatamente. Para quem é de Santo André, recebe a conta. Recebe a conta, está lá valor descrito. atacado, Então, né? eu não pego o dinheiro da população e fico com o Semasa e pago uma parte para a Sabesp. Ali a gente escreve. As outras composições são de esgoto, de lixo e assim por diante. Mas aquilo que a gente paga para a Sabesp, a gente descreve para o cidadão e para a cidadã. Então eu vou... Não está esquecido, não. Eu quero o segundo mandato, porque eu quero inaugurar essa nova estação, porque vai elevar de 5% para 25% nossa capacidade de produção de água própria. Então, a autonomia, você pode imaginar como vai ter impacto direto na torneira, né, na casa de cada cidadão. Deve minimizar e muito esse problema da falta d'água. Então, sem dúvida. Nós temos hoje uma possibilidade real de garantir o abastecimento de toda a cidade. Claro que a gente tem que tomar cuidado para a gente não crescer demais a população, né? Tem que ter um controle urbano, porque senão a gente daqui a pouco vamos estar discutindo uma segunda estação de tratamento de água. E sob o ponto de vista da natureza, né, vamos pensar assim, Santo André é privilegiadíssimo, né? Isso é verdade, porque nós estamos com a Billings ali. Então. Nós podemos retirar aquela água. E uma água das partes mais limpas da própria Billings. Então, quero continuar prefeito para a gente continuar esse projeto. Muito bom. Prefeito Carlos Grana conversando conosco. Deixa eu entrar no assunto educação, prefeito, porque nós sabemos também da preocupação da administração e da expectativa que se criou também no início da sua gestão sobre a construção de creches, sobre a construção de escolas municipais de educação infantil, para dar conta de um déficit que eu gostaria que o senhor explicasse se ainda existe, qual é o tamanho dele e quais são as perspectivas para o futuro. Sim, nós tivemos o cuidado de rapidamente, no primeiro ano de mandato, ampliar o número de vagas, principalmente na escola do ensino infantil, né, e fundamental. E focamos na ideia de melhorar também a oportunidade de vagas em creches, porque o déficit nosso era muito alto. Nós estamos falando de 8 mil crianças aproximadamente que estavam com essa necessidade imediata. Eu acho que a gente já, no primeiro ano, conseguimos aí equacionar a abertura de 2.000 novas vagas, dessa reordenação, junto com a rede também conveniada, né, e melhoramos de forma significativa essa oportunidade. Aonde está o maior problema ou o maior déficit? São crianças de 0, né, até 3 anos de idade. Por isso, as novas creches é fundamental. Nós já inauguramos a creche no Parque Andreense, nós inauguramos uma nova creche no Jardim Milena, nós inauguramos uma nova creche no Sítio dos Vianas e já inauguramos uma nova creche no Jardim Carla e vamos também entregar à população a creche ali na Vila Humaitá, naquela parceria com a Brookfield, quando da instalação do shopping aqui na cidade. Então, são 5 novas creches já em funcionamento. Estamos em andamento, em obras, e já bastante avançadas, mais 5 novas creches na cidade, né? Nós temos 2 ali no Jardim Mirante, 2 no Jardim Mirante, uma no Jardim Rina, outra no Jardim Santo André e a outra creche ali na região do Alzira Franco. Então nós vamos ter, num período de pouco mais de 4 anos, 10 novas creches na cidade. Então isso vai atender aí pelo menos mais 2.500 crianças. Algumas já estão atendendo, né? Já inclusive no segundo semestre, Jardim Milena e a Parque Andreense desde o início desse ano. Jardim Milena, melhor, agora no Jardim Carla e Sítio dos Vianas estão em funcionamento agora no segundo semestre. Okay. Então nós temos um plano, né? Plano assim, bastante ousado, e são creches de altíssima qualidade. Não estamos falando de fazer creche de baixa qualidade. As creches hoje, quem conhece, ou quem já teve o prazer de visitar uma das creches novas, sai encantado, porque ela tem um padrão de qualidade invejável. Pelos números de hoje, estas obras em andamento e projetadas dão conta do déficit? Chega muito próximo. Claro que a gente tem que porque continua nascendo criança. Exatamente. Né?
Essa, inclusive, é uma coisa boa que Santo André tem. Nós temos o Hospital da Mulher, que é um hospital de referência, que realiza aí 500 partos por mês. Impressionante. Né? Então, nós estamos falando de um índice de natalidade ainda bastante alto. Não como uns tempos atrás. Agora, nós precisamos acompanhar, né? Porque a população está ganhando em expectativa de vida. Portanto, também nós temos que cuidar da nossa terceira idade também. Que logo mais a gente vai equacionar o problema de creche, mas vamos ter que abrir demandas para creche para idosos. É verdade. Não é? Então isso é uma coisa... Também está na perspectiva de um próximo mandato. Tem que ter, inclusive, com a abertura da casa de atenção, o centro-dia do idoso, que é uma coisa importante, né? Você pode levar seu pai, sua mãe, né? Você precisa trabalhar, você pode levar de manhã, buscar depois do trabalho, volta. Isso também é uma coisa que tende a intensificar. No plano de governo nós vamos aprofundar, porque é uma necessidade da cidade que a gente tenha um cuidado maior com os nossos idosos. Bem, já que o senhor falou disso, vamos falar um pouquinho de saúde, as ações importantes desse mandato e o que pode vir por aí. Mas eu vou começar com uma cobrança. Quando anunciávamos no Facebook que o senhor estaria presente aqui no RDTV, alguns dos nossos seguidores disseram lá que o senhor prometeu fazer um hospital de 150 leitos no segundo subdistrito e não fez. Vamos esclarecer isso. Primeiro está muito claro no texto, né? Depois você pode, inclusive, disponibilizar para todos os que acompanham o RDTV, toda a população. Nós estávamos colocando uma meta de um hospital de 150 leitos. Nós não falamos se ia ser no segundo subdistrito, no primeiro distrito, não. Pelo contrário, já estava em andamento a construção de um hospital ali na Vila Luzita pela gestão anterior. Então, nós aproveitamos aquele projeto, readequamos aquele projeto e aquele hospital vai atender pelo menos 75 leitos. Né? O senhor vai conseguir entregar agora, prefeito? Eu acho que a gente não consegue até o início desse ano, não. Porque teve problema de projeto, de financiamento, de construtora, os mais diversos problemas. O que a gente priorizou? Entregou totalmente. O que a gente priorizou para melhorar a rede da saúde? A gente tem uma boa rede básica de saúde, são 55 unidades pela cidade. Nós temos uma boa rede de pronto atendimento, né? Porque nós vamos terminar o ano com pelo menos 6 UPAs na cidade. As 3 que estavam em funcionamento e vamos ter mais 3. O que são as mais 3? Nós transformamos o PA, a antiga FAIS aqui no PA centro, Central, né? PA Central, transformamos em UPA. Estamos finalizando, e vamos entregar para a população até o final do ano agora, a transformação do PA da Vila Luzita em UPA. E vamos transformar também, o ano que vem, o Bangu PA em UPA. Então, nós vamos ter uma rede de pronto atendimento de excelência. Mas, na prática, fora as letrinhas, né, aumenta a capacidade de aumenta atendimento? A capacidade, aumenta a capacidade de atendimento, aumenta a capacidade de financiamento, porque recebe recursos federais. Porque o PA é só município, que é um erro que havia antes, a gente corrigiu e agora pode transformar o PA. Isso aumenta o número de efetivo, aumenta as condições, melhora de forma brutal as condições de trabalho. Olha como era o PA Central, olha como ele está funcionando hoje. É um mini hospital. E o da Vila Luzita vai ficar no mesmo padrão. Você tem verdadeiras UTIs ali à disposição, praticamente para a população. Adequado, limpo, bonito. Porque as pessoas, quando vai ao médico, ela vai procurar um atendimento da saúde, ela está com dor. Sim. Ela está incomodada. Se ela chega num lugar, ela olha, parede com mofo, né? Cadeira rasgada. A volta mais doente, né? Ela fica mais deprimida. Então, atenção e melhorar as condições. E para quem trabalha também. Ah, sim. A gente percebeu, é um consenso dos funcionários de que trabalhar num local limpo, iluminado, agradável. No ambiente. Né? E a gente acabou de entregar uma coisa maravilhosa que para mim era uma vergonha, o que era o atendimento do pronto-socorro no CHM, no Hospital Municipal. Antiga Santa Casa, porque o pessoal continua... Eu falo do hospital, o pessoal fala assim, mas não é a Santa Casa? Não,
é a mesma coisa. Então a gente remodelou totalmente uma área ampla, uma área de humanizada, né? Então as pessoas até se chocam de lembrar, né, o que era o pronto-socorro do Hospital Municipal e o que é hoje. E o hospital não foi só no pronto-socorro, não. Internamente nós remodelamos tudo. A área de ortopedia, de pediatria, de UTI, de cirurgia. Nós fizemos uma mudança de 75% do Hospital Municipal. O que nós não fizemos é simplesmente passar uma tinta e maquiar o hospital por fora. Isso eu não mexi. Agora, lá dentro do Hospital Municipal, foi uma revolução, né? Testemunho dos médicos. Lá nós temos médicos de 30 anos, de 35 anos. E uma coisa importante, eu resolvi uma pendência que a prefeitura tinha com a Casa da Esperança. Porque o terreno do Hospital Municipal, ele era da Casa da Esperança. Problema antigo, muito antigo. Mais de 30 anos. E a gente conseguiu fazer um acordo, eu ofereci algumas áreas, que equacionou, e, portanto, o Hospital Municipal a gente pode fazer o que quiser. É do município. Agora é do município de Santo André. Não há nenhuma pendência. Como eu fiz com a PAI, como nós fizemos com o GEDA, como nós fizemos com a CLASA, como nós estamos fazendo com outras questões que estavam paradas, a gente conseguiu uma solução de forma negociada. Porque esse é o meu perfil. Gente, não adianta ficar na justiça protelando. Nós temos que resolver as coisas para poder andar. Hoje a PAI pode buscar recursos externos, o GEDA pode buscar recursos externos, mas não podia, porque é apenas uma permissão, né, de uso e, portanto, não era próprio. Vamos fazer a Casa da Visão. Então, assim, eu me sinto muito orgulho de ter destravado antigos problemas que ninguém queria mexer. A gente falou agora há pouco, né, antes de começar a entrevista, a situação lá do Gamboa. Ninguém queria mexer com aquilo lá. Ixi, aquilo é problema. O Celso Daniel tentou, não conseguiu. O João Avamelino tentou, conseguiu. O meu antecessor nem tentou e nem conseguiu. A gente foi e conseguiu. São 820 famílias removidas e que agora já está em fase de início para a gente retirar totalmente o entulho e vamos ampliar o nosso Parque Central, que é uma das coisas mais importantes que nós temos na cidade. O Parque Central se equivale ao Ibirapuera para a capital. Então nós vamos, da mesma forma que nós fizemos com o Parque Celso Daniel, que nós fizemos com o Pignatário, o Parque Regional Palhaço Streamlick, nós também vamos deixar o Parque Central num padrão, entendeu, do Ibirapuera. Pode ter certeza disso. Condições nós temos, porque o espaço físico é muito privilegiado. Muito bem, prefeito. Estamos caminhando aqui para o final da entrevista, mas antes de encerrar, temos que falar de mobilidade. O senhor falava de destravar projetos, e para destravar o trânsito, o que já foi feito e o que pode ser feito no futuro? Cito aqui o projeto do BID com recursos internacionais, que é uma expectativa importante. Vai se realizar na prática, prefeito? Vai, com certeza. Inclusive o BID acabou de publicar nos seus boletins, autorizando e disponibilizando 25 milhões de dólares, corresponde a algo em torno de mais de 80 milhões em reais, portanto é mais do que suficiente para a gente fazer essa primeira etapa, né, desses 2 corredores que foram fundamentais. E justamente nesses 2 corredores é que nós temos a intervenção direta na conclusão do complexo do viaduto Adib Chamas e o alteamento da Avenida do Estado, justamente na localização ao final do viaduto Castelo Branco e que também ali na rotatória da Santa Terezinha, que é indiscutivelmente o ponto mais crítico, mais travado, esse é o termo que você colocou em relação ao trânsito, pelo número de usuários, né? A população de Zona Leste, São Bernardo, São Paulo, Mauá, então ali é o... Obrigatoriamente tem que passar Obrigatoriamente passa ali, tem poucas opções. Claro que a gente fez algumas outras intervenções, né, para melhorar. Um exemplo é a nossa parceria com a Brookfield, com a Odebrecht, em relação à duplicação da Avenida Industrial. Nós tivemos aí algumas intervenções pontuais, melhoria aqui da Santos Dumont até a divisa de Mauá. Então nós tivemos algumas intervenções, mas essas que implicam em volumes de recursos maiores, só era possível através de financiamento. E a licitação já vai ser aberta, prefeito? Logo que aprovar no Senado, que nos próximos dias
está sendo aprovado, né? Tem um pouquinho de confusão lá no Senado, né? Um pouquinho de confusão no Senado Federal, bonzinho, né? mas já está na comissão econômica, né? De assuntos De econômicos. assuntos econômicos no Senado. A relatora, a coordenadora é a Gleice Hoffmann, né? A gente já está aguardando só entrar na pauta e a partir daí a gente resolve. É demorado, porque se trata de um recurso internacional. Ainda bem que a gente, logo no começo do governo, já foi atrás. Porque se eu ficasse dependendo só de financiamento interno, aí eu diria para você, ó, não tem a mínima previsão. É a mesma coisa do governador do estado de São Paulo dizer, qual a previsão de entregar o metrô, a linha 18? Eu não tenho previsão. Eu tenho previsão. Com a liberação dos recursos, né, com a conclusão da licitação, que a gente pretende ainda esse ano, início das obras em janeiro do ano que vem. Quanto tempo termina? O Adib Chamas é mais simples, né? Que é uma conclusão, uma alça. Porque nós não vamos fazer só um corredor, nós não vamos fazer só um viaduto, nós vamos fazer um corredor, né, de passageiros, porque o BID ele financia projetos de mobilidade. Então não é uma obra que ele financia, então ela faz parte de um conjunto da obra. Eu creio que a gente vai ter aí em 2 anos, eu acho que a gente já tem... Então no próximo mandato inaugura. Isso eu quero estar... É porque eu ralei para conseguir o dinheiro, conseguir o projeto. Agora, na hora de cortar a fita, por isso que eu quero continuar prefeito de Santo André. Então tem que anotar na caderneta aí também. Para cortar a fita aí desse nosso complexo aí viário da cidade de Santo André. Muito bom, para a gente cobrar depois. Bem, muitos assuntos importantes, a presença do prefeito Carlos Grana aqui no RDTV mais uma vez, certamente com temas muito interessantes e fundamentais para a vida do morador de Santo André. Quero agradecer muito a sua gentileza, a abertura de espaço na agenda, prefeito, e fique à vontade para suas considerações finais a quem nos assiste em qualquer plataforma. Estamos no YouTube, estamos na rede social, estamos no Facebook, todo mundo assistindo e certamente a partir desse momento o interesse maior, já que o início do processo eleitoral se avizinha. Por favor. Eu só chamaria a atenção, né, e o cuidado do eleitor, da eleitora, nosso povo de Santo André, que nós estamos entrando aí num período eleitoral, que a disputa se acirra, para tomar muito cuidado com as mentiras, porque as mentiras contadas várias vezes em seguida, elas acabam se transformando em verdades. Então tome muito cuidado. Quando você ouvir alguma informação, ou ler em algum artigo de jornal, de redes sociais, ou mesmo do seu dia a dia, né, com seus amigos, seus familiares, procure se informar. Né, porque a gente, quando entra num período eleitoral, aqueles que não conseguem, né, convencer o eleitor pelas suas propostas, ele acaba buscando fazer um jogo sujo que a gente já está acostumado em todas as eleições. Então, tome muito cuidado, que Deus abençoe a nossa cidade de Santo André e que eu me proponho a continuar melhorando a nossa cidade, nas condições que nós temos, mas continuar melhorando. Portanto, vamos ficar muito atentos, valorize o seu voto, né? Também escolha um vereador, uma vereadora, ou seja, vamos praticar a cidadania, para a gente poder, inclusive, ter autoridade de, no dia a dia, cobrar e ser cobrado. Mas muito cuidado com os boatos. Os boatos, contados de forma disseminada, muitas vezes destroem ou desconstroem gente boa, de qualidade, que quer o melhor para a nossa cidade. Um grande abraço a todos. Obrigado, Anderson. Um abraço a Ayrton, a sua equipe, que sempre me recebeu de forma muito carinhosa aqui no RDTV. Muito obrigado. Eleições 2016. Nós aqui também estamos exercendo cidadania, proporcionando a você informação para que você tome a sua decisão no próximo dia 2 de outubro. Outras entrevistas você acompanha em repórterdiario.com.br, no nosso canal no YouTube, também aqui no Facebook. Grande abraço e até a próxima.